Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que assim, escutando a vossa palavra, possamos cada dia mais testemunhá-la, como fez São Francisco Xavier, que sendo missionário, não se cansava até evangelizar a última alma que necessitava conhecer. Por isso, Senhor, nós pedimos que nos dá esse mesmo amor missionário, como destes a São Francisco Xavier. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero aqui rezar a oração de São Francisco Xavier, desse dia, a oração inicial, a oração da coleta. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier, conquistastes para vós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais um dia com a Palavra de Deus. Estamos na quinta-feira da primeira semana do Advento, e a Igreja hoje celebra a memória de São Francisco Xavier, um grande apóstolo do Oriente, um homem incansável na sua missão, conhecido o patrono dos missionários, e faz bem e jus a esse título, porque São Francisco Xavier, ele sempre tinha um horizonte missionário, né, ao ponto de ser um homem culto, de ser um jesuíta, de ter conhecido Inácio de Loyola, né, no Instituto Parisiense, né, podemos dizer, quando em Paris estudava, e assim, formado, deixou tudo para seguir toda a espiritualidade jesuística e toda a sua missão. Ao ponto que o sonho, né, de São Francisco Xavier é chegar até a China, e realmente ele não conseguiu concretizar, ao ponto que quando ele chegou quase já indo para a China, no meio, né, ao mar, ele cai doente, ele fica gravemente enfermo, e assim falece nessa mesma data, né, que hoje nós celebramos. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desse dia, tirado, claro, de Mateus, capítulo 7, versículo de 21, ponto, depois 24 a 27. Mostra-nos aqui a importância de acolhermos de fato a vinda do Senhor, de nos comportarmos. Por isso que o Evangelho, ele inicia com a seguinte situação. Jesus vai dizer lá, né, se a gente pegar bem claro, né, somente nesse versículo nós podemos nos aprofundar melhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, este aqui é a lição do Advento, né? Porque o Advento nos faz, meus irmãos, compreender a espiritualidade do Natal. O Senhor que veio para fazer a vontade do Pai, o próprio Filho que veio pela obediência, porque o seu despojamento, né, a sua manifestação, a sua entrega, o seu sacrifício, né, o seu assumir a nossa humanidade, requer aqui a vontade do Pai. Então, nesta vontade do Pai, o Filho nos mostrou também que somente pela vontade de Deus nós seremos salvos, seremos santificados. E este é o ponto principal, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, a nossa vida é muito mais feliz. Aí você me pergunta, padre, o senhor está falando da vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus ao meu respeito. E aí é importante entendermos que para fazer a vontade de Deus, a primeira atitude que vai nos ensinar nesse tempo do Advento é nós esvaziar de tudo que nós queremos, humanamente falando, de tudo aquilo que nós projetamos, daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós esperamos. Claro, todos nós temos sonhos, temos projetos, temos as próprias vontades, mas será que para crescer, para viver a graça, né, de toda a santificação,
Será que a minha vontade basta? O que eu preciso mais? E aqui entra-se a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é unânime, que nós sejamos felizes e salvos e santos. Essa é a vontade de Deus. Mas como isso deve concretizar na minha vida? Então eu tenho que enxergar o que Deus quer de mim. E para enxergar o que Deus quer de mim, eu preciso fazer o processo do esvaziamento. Eu preciso preocupar, deixar de preocupar o que eu quero, pensar naquilo que eu quero, para lançar a vontade de Deus, para ver se a vontade de Deus coincide com a minha vontade, para purificar até a minha vontade, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, e assim nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós somos chamados a purificar a nossa vontade, a tornar a nossa vontade unida à vontade de Deus. Assim, a vontade do Pai, o desejo do Pai, há de se concretizar em nossa vida. O Senhor nos quer santos. Mas será que a minha vontade hoje, ela é unânime a de Deus para que eu possa concretizar essa santidade na minha vida? Porque não basta só o querer de Deus, tem que ter o meu querer. Só que o meu querer tem que se unir ao querer de Deus. Se for o V maior do que o V de Deus, podemos dizer a vontade de Deus, não vai se concretizar a vida de santidade. Não é só dizer Senhor, Senhor, eu preciso viver o mistério do desejo de Deus a partir da abertura do meu coração. Então eu preciso desapegar. A segunda coisa, a vontade de Deus nos faz entender que nós somos, perante aquilo que Deus quer, a nossa vontade é muito pequena. Os nossos sonhos são efêmeros, podemos dizer, né? Então, quando nós olhamos para a vontade de Deus, nós enxergamos aqui a grandiosidade. Claro, é pela fé. Então, eu vou desapegar, eu vou viver essa graça, né, do despojamento, rezando, claramente, olhando para a vontade de Deus e deixando que esse olhar me faça entender a vontade de Deus, mesmo que muitas vezes eu não compreenda, mas eu sei que é um remédio, eu sei que é um processo de salvação, eu sei que é um processo de cura dentro de mim. Para que assim, diante das turbulências da vida, como depois continuando o Evangelho, eu possa ter força, porque a vontade de Deus não nos priva das dificuldades. E eu não estou aqui para dizer para vocês que quem faz a vontade de Deus é livre das dificuldades, não. Quem se deixa pautar pela vontade de Deus consegue passar pelas dificuldades, tem uma resistência e traz isso até como fator de crescimento, de amadurecimento, de resistência, porque qual é a vontade humana? É não sofrer, não é? A gente não tem vontade, se a gente fizesse de tudo para fugir do sofrimento, nós faríamos. Nós iríamos plantar bananeira, nós iríamos fazer qualquer coisa, mas se até o sofrimento nos ensina a compreender qual é a vontade de Deus, é aqui que acontece o advento em nós. O verdadeiro advento é quando nós permitimos que Deus faça em nós o que Ele quer. Então você deve repetir isso nesse dia. A vontade de Deus deve ser o desejo que Deus realize em mim, que Ele tenha um espaço suficientemente para realizar em mim, para que as obras, as suas boas obras, possam me santificar. Então, o advento é isso, é dar-se todo para Deus, para que Deus seja tudo em nós, seja tudo em nós. Será que a maneira como eu vivo, no meu trabalho, na minha vida, na minha oração, né? Porque na vida espiritual, na vida de relacionamento, está pautada pela vontade de Deus? O que impera mais na minha vida? A minha vontade ou a vontade de Deus? Eu acredito em Deus? Eu confio em Deus? Porque quando nós confiamos nele, as graças acontecem. Por isso que tem que ter o esvaziamento, precisamos enxergar diante da luz da oração a magnitude da vontade de Deus, os seus frutos perante a nossa vontade,
Terceiro, preciso confiar na vontade dele, eu preciso me lançar com fé. E quarto, eu preciso agir. E neste quarto, eu preciso tirar, neste quarto ponto, eu preciso tirar uma leitura de tudo aquilo que Deus quer de mim. Deus não quer que nós soframos. O sofrimento faz parte. Humanamente não passaríamos por sofrimento, mas quando nós entramos na vontade de Deus, para nós também se torna o advento. O advento é o quê? É o processo de quem sabe esperar em Deus e encontra Deus em tudo aquilo que se espera. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.